voltar lá. A gente vai falar sobre 3 personagens masculinos no livro de Ruth: Elimeleque, Malom e Quilion. Vamos lá. Na época dos juízes houve uma fome na terra. Era a época de quem? Dos juízes. Vamos lá, quem que era um juiz? Pode repetir, gente. Jefté. Jefté não é aquele que joga no Palmeiras? Não. Não joga. Brincadeira, gente. Ninguém irrita essas coisas. Não é engraçado. Sansão, Gideão. Quem mais? Otiniel, Baraque, Débora. Você não foi procurar enquanto estava aqui? Não, era para a gente falar. Amém, amados. Então, nessa época, onde não tinha rei sobre Israel, não tinham leis, e cada um fazia aquilo que achava melhor. Eles se juntavam em família e falavam assim: ó, aqui em casa é desse jeito, é assim que a gente vai viver, assim que a gente vai adorar nosso Deus, porque não tinha um templo, não tinha um lugar para ir. E eles pegavam e cada um adorava Deus do jeito que servia. Não tinha a palavra escrita, ou se tinha, ela era de uma forma que não chegava a maioria das pessoas. Nessa época, um homem, olha só de onde que ele era, de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ele era de Belém, em Judá, e ele foi para Moabe. Lembra de Moabe, onde que é a terra dos Moabitas? Aquelas filhas de Ló, que tiveram uma relação com o próprio pai, e delas saíram 2 povos. De uma saiu os Amonitas, e de outro saiu os Moabitas. E aquele povo era contrário ao povo de Deus. Então eles foram para uma terra estrangeira, uma terra hostil. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus, então da tribo de Efraim, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe, foram viver por um tempo em Moabe, mas aqui fala o quê? E lá ficaram. E lá morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Os 2 filhos cresceram, se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Elimeleque. O livro de Ruth normalmente é lembrado por Ruth, por Noemi e por Boaz. Só que antes da redenção, antes do casamento, antes da restauração, existia uma família em crise. Uma família, uma casa composta por Elimeleque, que era o marido e o pai, por Noemi, que era a esposa, e por Malom e Quilion, os filhos. E a pergunta dessa mensagem é: quem é você no livro de Ruth? Hoje vamos ver os homens dessa casa. Porque muitos querem viver lá o capítulo 4, da redenção, da bênção, da vitória sobre as dificuldades. Mas a gente precisa aprender com os erros que foram cometidos no capítulo 1. Então vamos analisar o significado dos nomes Elimeleque, Malom e Quilion. O papel espiritual do marido, o papel dos filhos, os erros que eles cometeram e as lições. Para quê? Para que a gente não cometa os mesmos erros. Já dizia, não sei quem, errar é humano, mas permanecer no erro, né? E a gente não quer ser assim. Como diria Provérbios, a gente não quer ser chamado como Provérbios às vezes chama, né? Tolo. Não. A gente quer ser chamado como Provérbios às vezes chama, sábios. Então, errar, sim,
permanecer no mesmo erro? Jamais. Elimeleque era um homem que tinha um grande nome, mas ele tomou decisões perigosas e levou toda a sua família por causa dessas decisões. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei, ou Deus é o meu rei. Olha que nome poderoso, amados. Você pode ter um filho e dar o nome de Elimeleque para eles, né? É um nome que declara soberania. Tentei ser engraçado de novo, gente, né? É um nome que declara soberania. O nome fala de governo divino. O nome diz assim: Deus tem me dirigido. Ele é o principal da minha vida. Um nome que fala de submissão a Deus. Deus falou, Deus é meu rei, eu obedeço. Só que olha que contraste. Ele carrega um nome muito espiritual, só que ele toma decisões extremamente carnais. Quantos homens vivem hoje isso? Uma aparência espiritual sem uma submissão real. Eles falam de Deus, mas decidem sem oração. Cantam sobre fé, mas lideram por impulso. Tem aquela aparência espiritual, mas as atitudes são independentes do que Deus quer. Olha qual foi o primeiro erro que Elimeleque, esse homem que tinha um nome, dizendo Deus é meu rei, ele comete. Ele sai de Belém. Lembra que está tendo lá? Fome, né? O que significa Belém? Casa do pão. Poxa, você está na casa do pão. E você vai sair de lá. Era o lugar da aliança, amados. Era o lugar de Deus, era o lugar da provisão de Deus. Era lá onde existia uma escola de profetas. Era o lugar da herança espiritual. E aí, houve uma fome e ele sai. Ele decide sair. Ele não confia que o Deus que está na casa do pão, o pão da vida, traria comida, cuidaria dele. Vocês acham que Deus ele vai chegar para Elimeleque e falar assim, ó, sai do lugar da bênção e vai para uma terra distante? Ele não fala isso, amado. Você acha que Deus vai falar assim, olha, sai da tua igreja e fica em casa? Olha, deixa a tua família, abandona a tua família e vai para um lugar trabalhar e fica lá 6 meses. Você acha que é uma coisa de Deus para a gente fazer? Amados, o problema não era mudar de cidade. O problema era abandonar a dependência espiritual. O problema é sair da dependência de Deus. E muitos homens, amados, quando a crise chega, eles abandonam princípios, eles deixam a oração, eles esfriam espiritualmente, eles trocam convicções por conveniência. Esse não é o papel de líder do lar, esse não é o papel de sacerdote do lar, esse não é o papel de uma pessoa que diz que Deus é o rei dele. Olha a aplicação que nós, como chefes do nosso lar, como maridos, nós devemos ter. Quando faltar o pão material, o pão natural, não abandone o pão espiritual. Essa é a maior hora, amados, que a gente precisa buscar a Deus. Eu sei o quanto é difícil para um chefe de família, para um marido, às vezes ficar contando as moedinhas ou faltar a provisão. Mas aí eu pergunto para vocês, amados, Deus já deixou faltar?
Se deixou, amados, é a tua igreja que está em falta com você. Ou talvez você que não tenha falado para a sua igreja. Porque a gente aqui como família, a gente precisa ajudar. Ninguém aqui pode estar passando fome. A gente pode passar por crises, e até a igreja às vezes passa. Mas fome não. Por quê? Jesus falou: buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que são as outras coisas? É casa, Jesus estava falando de casa, de comida e de ter o que vestir. Mas isso não pode faltar para ninguém que segue o reino em primeiro lugar. Mas olha, dá um pouquinho, algum problema, vai lá, já abandona, já deixa, já entra em crise. E esse não é o papel nosso como maridos, como homens do lar. Uma crise financeira não pode gerar o abandono espiritual. Um homem de Deus, ele não pode liderar só com a lógica, só com a força do seu próprio braço. Ele precisa liderar com os joelhos dobrados. Olha o segundo erro de Elimeleque. Ele leva a família inteira para Moabe. Não contente em escolher errado, as decisões que ele escolhe errado levam toda a família dele para uma crise. Toda a família. Moabe era biblicamente território hostil à aliança de Israel. Era um ambiente contrário aos valores do povo de Deus. E Elimeleque não vai sozinho não, ele leva a mulher e os filhos. Às vezes, amados, o marido entra numa crise, ele leva a família inteira. Leva a mulher, leva os filhos. Olha que lição poderosa, amados. Quando o homem erra sozinho, ele sofre. Quando o homem erra liderando mal, a família sofre junto. E é nossa responsabilidade. Deus deu isso para os homens, amados. A gente tem delegado muitas responsabilidades que Deus deu para nós, para nossas mulheres. E as nossas mulheres, a Bíblia fala, é um vaso mais frágil. Deve ser carregado com carinho, com cuidado. A gente, não, deixa ela se vira, ela faz as... Não. Ontem mesmo, amados, a gente começou a mexer nas coisas ali na casa, né, no apoio ali na casa pastoral lá no fundo, e chegou uma hora que eu percebia que a minha esposa estava cansada, e ela começou até a passar mal. Cadê minha esposa? Estou meio seguido, só enxergo de perto. Então vou poder falar um monte de coisa, que bom. Até que enfim, gente, obrigado. E eu vi que ela estava cansada. Vi assim que ela estava já passando mal. E eu virei para ela e falei, amor, vamos parar e vamos fazer. O meu dia normal eu iria até terminar, porque assim, eu tenho até... É até erro meu. Só que eu não posso pegar e fazer ela ir além do que ela está, além do que ela pode. Eu tenho que olhar para ela e liderar ela do jeito que ela consegue. Tem muito pastor também, amados, perdendo as ovelhas porque está empurrando elas e elas não conseguem. Faz parte do pastoreio você olhar qual que é a condição de cada pessoa, como ela lida, como ela passou. Eu não posso pegar e exigir de uma pessoa a mesma coisa que eu exijo da minha família. Porque a minha família, eu e minha mulher, a gente não nasceu na igreja, mas a gente está nisso faz tempo. Nossos filhos cresceram na igreja. A gente foi para a igreja, Giovana não tinha 3 anos. Então tem hora que eu chego para a Giovana assim e falo assim, filha, isso não é novidade não, filha. Você sabe como que é, não falo? Pior que falo, né? Chego para o Luiz Antônio e falo, Luiz Antônio, é assim mesmo, né? Não reclama que crente chega em casa e come até o reboco das paredes, não. Vocês estão acostumados com isso. Brincadeira, só para ver se vocês estão prestando atenção.
E a gente precisa liderar dessa forma, amados. Entendendo que é cada um. E não é por isso que eu pego e tenho que fazer deles os pastorzinhos. Porque eles não são pastores. Deus me chamou e me chamou como família. Eles estão nesse negócio. Deus não chama uma pessoa sozinha. Até, né, para ser pastor batista, pelo menos a família tem que concordar. Então a gente precisa entender isso aí, amados. Há homens que falam assim: é só uma escolha minha. Não é. Não é. As suas escolhas, amados, vão estar afetando a sua esposa, os seus filhos, o ambiente espiritual da casa e principalmente, amados, o futuro da sua família. E sabe por que Deus colocou você, homem, para cuidar disso? Porque você dá conta. Não é para jogar para sua mulher isso, não. Essa é nossa responsabilidade. O homem da casa precisa entender: você não é apenas morador. As escolhas do homem afetam todo o lar. Tem marido que acha assim: eu só preciso trabalhar. Eu trabalho, chego em casa, está tudo certo. Não. Olha, o ensino dos filhos é dever dos pais. O lar é dever da mulher. Ela cuidar, fazer da casa um lar, cuidar de tudo. Mas a instrução espiritual é do homem. O dever de ser o sacerdote do lar é do homem. Às vezes o marido chega assim: minha esposa não está orando, não está. Eu falo assim: e você está orando? Pastor, eu não tenho tempo para essas coisas. Ué, você tem que arranjar tempo. Às vezes Deus pega e pode falar para você: toda vez que eu reclamo que eu não tenho tempo, a resposta de Deus é a mesma, amado. Você está dormindo demais. Eu não gosto dessa resposta porque tem vez que eu estou acordando 5 horas da manhã. E eu não quero acordar antes das 5 da manhã. Mas toda vez que eu reclamo de falta de tempo, é o que veio. Está dormindo demais. E olha que a primeira vez que saí, eu ouvi de uma menininha de 7 anos, que ela liderava algumas células de criança, ela discipulava mais de 30 crianças. Eu falava: nossa, como você dá conta? Ela fala assim: eu dou conta. Então, se Deus usou uma criancinha de 7 anos para falar com o pastor de vocês, que a gente possa usar a escolha de Elimeleque para não cometer os mesmos erros, amados. Você é referência espiritual da sua casa. Seus filhos vão lembrar de você, marido. Vão lembrar de você, pai. Vão lembrar como você leva a sua vida espiritual. Foi buscar Maria Clara e eu conversando com a Giovana e a gente falando sobre leitura bíblica. Ela está lendo mais a Bíblia do que eu. Está ela e o namorado todo dia lendo 7 capítulos da Bíblia por dia. Eu falei: não leio isso tudo não. Eu falei: mas eu já li umas 10 vezes a Bíblia, agora eu posso ler devagar. Eu não preciso correr mais não. Ela que ele terminou de ler, né? João Pedro terminou de ler a Bíblia no ano passado, a primeira vez, e agora ele está lendo a segunda. Então agora está na hora dele ter pressa mesmo. Que a Giovana já leu umas 4, 5, né? Por quê? Porque aprendeu em casa. Amados, o terceiro erro de Elimeleque: ele transformou o temporário em permanente. Quantas vezes nós homens não fazemos isso? Ele foi por algum tempo. E às vezes Deus abre portas mesmo, amados. Às vezes Deus abre porta. Eu e minha mulher, a gente decidiu lá em casa: amor, é melhor nos dias de semana que você está trabalhando direto, você já vai direto para a igreja, já fica ali. Graças a Deus, Deus abençoou essa casa de ter, né? Fica tudo
mais fácil, a gente consegue cuidar da igreja, consegue economizar no combustível, não gasta tanto tempo na viagem. Isso é bênção. Mas eu não posso pegar e sair e ficar meses e meses. Eu tenho que cuidar da minha família. E às vezes, amados, a gente acha que toda porta aberta vem de Deus. Não vem não. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar. Precisa. E meu irmão, vou te falar, se você tem um emprego que atrapalha você de vir na igreja, de buscar as coisas, eu vou fazer o culto na tua casa. Você tem que trazer mesmo o pão de cada dia. Mas começa a orar a Deus. Começa a pedir que aquele emprego seja um emprego que você possa estar mais na igreja. Por quê? Porque a tua família precisa estar na igreja. E essa igreja precisa de vocês. Homens que tomam o seu lugar. Decisões emergenciais exigem direção espiritual, amados. Ora, vai jejuar, vai procurar. Porque a gente faz as coisas às vezes muito no ímpeto. O texto indica que foram lá para peregrinar, mas acabaram ficando. E isso acontece com muitos homens, entram em lugares errados só por um tempo. Ah, é só um negócio, é só uma amizade, é só um pecadinho escondido, é só um afastamento rápido, é só um período longe da igreja. E o provisório vira prisão. Nunca troque, amados, o P de provisório pelo P de permanente. Se é provisório, é provisório. A gente tem que saber o que é prioridade na nossa vida. Cuidado com decisões emergenciais, sem direção espiritual. Às vezes é melhor você não tomar decisão nenhuma. Às vezes é melhor você não falar nada. Espera, vai orar sobre isso. Aguarda. Ah, pastor, mas eu estou cheio de razão. É nessa hora mesmo que a gente bota tudo a perder, amados. Nem toda porta aberta vem de Deus. E o resultado? Elimeleque morre. Naquele lugar que era para trazer a vida, que era para trazer o sustento da sua família. Ele morre. Deixa sua mulher sozinha, com 2 filhos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E a Bíblia é objetiva. Perdão, amados. O líder da casa morreu fora do lugar da origem. Que lição que a gente pode aprender disso? Quando o homem abandona o seu poço espiritual, algo morre na sua casa. O que pode morrer? Pode morrer a autoridade moral, a influência, a paz, a liderança, a referência para os filhos. Não é apenas a morte física, não, amados. É sobre o colapso da liderança. E aí ele deixa 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa doente. Olha que nome bom, né? Rapaz, a Bíblia tinha uns nomes assim. Doente. E ele casa com Ruth. Ruth já começa, né? Ruth, porque olha, é moabita, né? Porque se fosse crente, falava assim, não, vou casar com um doente, Deus me livre, né? Ia fazer aquelas trends de varão assim eu não quero, né? Mas cuidado, meninas, cuidado com os homens doentes, irmãs, cuidado, né? Por quê? Está na cara. Olha só que uma falta de liderança gera. Um filho Malom, doente, casou-se com Ruth. E o Quilion? Quilion é melhor então agora. Quilion, fraco, fraqueza, definhar. Eu penso em Quilion, você joga com Quilion, Malom e Quilion. Olha meus filhos, Malom e Quilion.
né? Imagina uma mãe que criou um adolescente, gente. Deus me livre. Ruína, fragilidade. Olha como eram os filhos de Elimeleque e Noemi, em casa com órfãos. Olha que interessante isso, né? A Ruth, ela casou com o doente, então ela aprendeu a cuidar, né? A órfã, ela casou com o homem frágil. O que ela faz? Abandona. Mas sobre Ruth e órfã a gente vai falar na semana que vem. Observe isso, amados. Até os nomes carregam a ideia de desgaste. Essa família ela já apresentava sinais de crise. E as famílias apresentam, amados. Apresentam, de acordo com a nossa liderança. Filhos crescem absorvendo as atmosferas da casa. Quando há ausência espiritual, confusão moral, liderança fraca, valores quebrados, isso marca a próxima geração. Olha o erro dos filhos. Casaram sem discernimento espiritual. Por quê? Era para eles casarem com mulheres moabitas? Não. É para os nossos filhos, para as nossas filhas casarem com gente lá do mundo? Não é, amados. Não é. Lá em casa tinha a primeira regra. Tem que ser crente. Segunda regra, tem que trabalhar, né? Terceira, e aí tem regra pra caramba lá em casa, viu, gente? Pensa num lugar que tem regra e sai dessas regras para ver, né? Casaram sem discernimento espiritual. E o de trás lá também, né? Que o de trás chegou um dia com a moça assim. E o que é essa moça aí? Ó, e ele é afrontoso, vocês não acham que ele é quietinho, não? Olha lá, está prestando atenção. Chegou com a moça assim. O que é essa moça? Pai, ela é crente. Olha, e você, trem? Você está trabalhando? Não está, né? Não, já estou ganhando dinheiro aqui, não sei o quê. Vai, com 150, 200 reais você vai. Mas foi sair só uma vez, né, filho? Já viu que o negócio é caro, que dá trabalho. Ou não, larga a mão disso aí. Amados, beleza atrai, caráter sustenta e propósito protege. Não sei se a Giovana vai casar ou não, mas eu falo muito para ela, falo assim, ó, pelo menos você vai sofrer menos do que o teu pai, porque vocês vão começar novo. Quer ser pastor, o menino tem que ir. E ele acha que tudo é igreja grande assim. Mas então, siga teu propósito, que Deus vai abençoar. Tomaram para si mulheres moabitas. O foco bíblico não é sobre etnia, mas sobre aliança espiritual. Israel ela possuía direções claras sobre a mistura com povos que levavam à idolatria. Não era para se misturar. E o erro deles tem nada a ver. Vou viver do jeito que eu faço. Nada errado se faz bem ao seu coração. Esse dia minha mulher pegou, eu não sei o que ela falou, perguntou para uma pessoa, falou assim, mas como está teu coração? Eu falei, você não pergunta assim não. O que a Bíblia fala do coração, meu Deus? O coração é enganoso. Então, não pergunta como está o coração não. Ai, mas eu estou em paz com o meu coração. Cuidado. Hoje muitos filhos repetem isso. Escolhem amizades. Não é só namoro não, gente. É amizade. Gente, se não for para você levar para Cristo, o que você está fazendo com aquela pessoa? Às vezes a gente tem uma amizade, nossa, está junto todo o tempo, e a pessoa não quer nem saber de Jesus. O que você está fazendo com essa pessoa? Namoro, casamento,
aliança, sociedade, amados. Sociedade. Às vezes a gente vai lá e faz uma sociedade com uma pessoa. Carol pegou, fez sociedade uma vez com uma moça, tinha acabado de largar do marido, tinha traído ele, em outro lugar aí. E passou um tempinho, o que a moça fez? Passou a perna na Carol, roubou a Carol. E a Carol veio, olha, eu fiz tudo pra ela, não sei o que. Eu falei, filha, se ela não respeitou nem o marido dela, você acha que ela vai respeitar você? Não é verdade? E a gente vai lá e faz sociedade, faz amizade, a gente conta nossos problemas, a gente conta o que está acontecendo, pra gente do mundo. Ai, estou com dificuldade, conta lá no teu trabalho, né? Estou com dificuldade com a minha esposa. O que você vai ouvir lá no teu trabalho? Ah, larga dela. Mulher é igual biscoito. Né? Meu serviço 3 separaram essa semana. 3. Cheguei contente para minha mulher, ela já virou e falou assim: o que você está querendo dizer? Eu falei, nada, meu bem. Nada, que eu preciso ajudar eles. Não é? Imagina, vocês acham? Não é? Gente, beleza atrai, mas caráter sustenta e propósito protege. Escolha com temor de Deus, não só com os olhos. O que a tua mãe fala, João, para você? Beleza acaba. Beleza não põe a mesa. Beleza acaba, minha filha. Não vai só na beleza, não. Dela não foi mesmo. Pegou aquele bicho. Tadinho. Foi, manda para ele a mensagem. Mas te detonou hoje. Qual que é o resultado final? Uma morte precoce e um legado interrompido. Amados, o homem tem muita mania de querer deixar herança, viu? A gente tem mania, quer deixar uma casa para cada filho. Não adianta nada. Se você não deixar um legado, se você não deixar como ele vai lidar com as coisas, rapidinho ele vende a casa, ele perde tudo. Ou chega uma mulher aí, não dá certo, já leva metade já. Gente, morreram também ambos, Malom e Quilion. A linhagem daquela casa parecia encerrada. Noemi fica sem marido e sem filhos. Entendam isso, homens. Quando homens falham, mulheres frequentemente vão ter que carregar o peso depois. Esposas choram decisões irresponsáveis da parte dos maridos. Mães recolhem pedaços de escolhas impensadas dos filhos. Tem uma coisa que me mata é mãezinha entrando em presídio, passando por coisas vexatórias lá para visitar o filho. E mulher abandona a mãe, não. Está lá a mãe velhinha entrando. E às vezes chega lá e o filho trata mal. O filho pergunta: por que não trouxe isso? Por que não trouxe aquilo? Parece uns meninos assim. Por que não trouxe a Nutella? Por que trouxe só presunto? Trouxe mortadela, não trouxe presunto e queijo? Desse jeito. Dá vontade de entrar lá. Mas eu não faço isso. As lições, amados, para os maridos hoje: liderem espiritualmente sua casa. Ore com sua casa, leia a palavra, seja exemplo. Não decidam apenas pela pressão, amados. Crise não pode substituir a direção divina. Protejam o ambiente do lar. Você está lá para ser protetor da sua casa. O que entra na casa, o que entra no coração dos seus filhos. Prestem atenção aos seus filhos. Olha só o testemunho da irmã. Olhem. Às vezes você está vendo e está deixando, né? Está quieto, está ali. Não. Sejam constantes, amados. Constantes. Que a gente vai ver mulher na igreja lá direto, coisa de marido. Vou ver o futebol hoje, pelo amor de Deus, gente.
A gente está para ensinar o que é correto na nossa família. Honre a esposa. Querem tirar foto disso aqui, esposa? Honre a esposa. Mulher é para ser honrada, mas que é um negócio que me deixa bravo, é o homem falando mal da mulher. Eu estou num serviço que deve ter uns, aqui não muito, mas onde eu trabalhava antes, mas uns 200 homens e umas 10 mulheres. O que uma mulher dessa chega para falar mal do próprio marido? Ela está querendo o quê? E um homem quando chega para falar mal da própria esposa? A gente precisa tomar cuidado com isso, amados. Ou vai me falar que você foi lá, olhou assim e falou assim: nossa, eu vou escolher um monstro para me casar. Olha, eu vou escolher aquela cobra e vou casar com ela. É nada, né? Na hora é amorzinho, é queridinha, tá aqui. Então, e será que aquela princesa se torna um monstro de uma hora para outra? O que está fazendo ela se tornar assim? Faz parte de nós como líderes e sacerdotes espirituais. Pastoreie a sua casa, amados. Noemi sofreu perdas demais. E amadas, mulheres não nasceram para carregar tudo sozinho. Não nasceram. Esse não é o peso para as mulheres. Não está na palavra isso. Os filhos. Honra pai e mãe. Olha que lindinho. Menininho de Deus, hein? Falou a palavra, honra pai e mãe. E olha que interessante o texto dele, né? Para que te prolonguem os dias. É a promessa que se você honrar e fizer o que teu pai e tua mãe quiser não, pedido bíblico, né? Você vai ter seus dias prolongados. Quando teu pai e tua mãe falar, não sai não. Um dia minha sogra ligou para mim, isso há mais de 20 anos. Não. 2008, 2009. Filho, sonhei coisa ruim com você, não vai no serviço hoje não. Vai, trabalhando, não sei o que. Também tá na época que eu não queria muito no serviço, peguei e falei assim: tá bom, não vou. Um dia que teve rebelião. Depois até me investigar, como que ficou sabendo o que faltou no dia? Deixa eu falar, é minha sogra. Honre pai e mãe. Lição para os filhos: não repitam erros geracionais. Às vezes a gente fala muito de maldição hereditária. Não tem isso não, amados. Mas a gente gosta de ficar repetindo os mesmos erros. Ah, eu estou numa família de gente que bebe muito. Quebra esse ciclo, amados. Ah, não, todo mundo na minha casa é divorciado. Quebra esse ciclo. Todo mundo na minha casa vai lá e segue em falsos deuses. Segue as coisas. Quebra esse ciclo. Seja o primeiro cristão, crente mesmo da tua casa. Não pega os erros dos outros e puxa para você, não. Quebra. Mesmo imperfeitos, teu pai e tua mãe merecem respeito, amados. Você pode quebrar ciclos. Escolham amizades certas. Companhia molda destinos. Com quem você está andando? Gente, lamentável, mas se você pode não estar fazendo nada de errado. Se você estiver andando só com bandido, você vai ser confundido com bandido. Se você estiver andando numa roda, Salmo 1, na roda dos escarnecedores, uma roda só de homem que só fala besteira, só fala de futebol, só fala de mulher, você vai achar que você vai olhar, os outros vão olhar para você e falar que você é crente? Não vai. Casem com propósito espiritual, amados. Não olha só beleza. Beleza acaba.
A da minha mulher não acaba não, mas é fora da curva ela é. Geralmente acaba. Né? E eu estava melhorzinho também quando eu, né? Hoje eu não estou esse galã todo que eu era, né? Uma doença a cada por semana, né? E ela tem que cuidar. Não consigo fazer mais nada sem ela. Eu falo para ela que se ela acontecer qualquer coisa com ela, eu vou ter que ir para o asilo. Quem vai dar meus remédios? Quem vai pôr comida no meu prato? Né? Não tem jeito. Amados, tornem-se homens de verdade. O que é um homem de verdade? É um machão? Não! É um homem com responsabilidade. Pega aqui, ó, o que a Bíblia fala, que é o teu dever e faz. Homem não é idade, homem é responsabilidade. Ah, mas eu posso namorar com 18 anos? Você tem emprego? Você está morando com a mamãe? Não pode não. Giovana veio com outro aí uns tempos atrás aí. Vou orar, falei, nem ora. Nem ora. Ficou bravo comigo. Terminar aqui, amado. Depois está dando tilt. Ai, gente. Aí. Quem é você no livro de Ruth? Será que você é Elimeleque, carregando a responsabilidade e tomando decisões importantes? Será que você está como Malom, enfraquecido espiritualmente? Está como Quilion, se desgastando silenciosamente, fraco? Está como Noemi, sofrendo consequências de escolhas alheias? Noemi? Perdi a Noemi. Sofrendo consequências. Ou como Ruth, buscando um novo começo para a sua vida, decidindo começar diferente. A história, mas ela começa com 3 homens ausentes. Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu. Só que o livro continuou. Porque Deus sempre levanta alguém para restaurar aquilo que os homens negligenciaram. Mas hoje o chamado é homens. Que os homens dessa geração não desapareçam da história da sua própria casa. Que sejam presentes, que sejam santos, que sejam líderes, que sejam pais, que sejam filhos honrados. Eu queria fazer um apelo final aos homens dessa casa, dessa igreja, dessa família. Voltem para Belém. Tem pão na casa do pão. Voltem para o pão da vida. Voltem para a casa do pão. Voltem para a oração, porque Deus restaura lares rendidos a Ele. Voltem para a liderança santa. Voltem para o altar familiar, para o nosso lugar que Deus colocou cada um de nós homens. Filhos, não desperdicem seu futuro. Escolham Deus cedo. O maior arrependimento que eu tenho na minha vida foi ter jogado quase 20 anos fora da minha vida, buscando o mundo. Se tem uma coisa que eu não quero que meus filhos façam, é isso. Lógico que eles vão ter as escolhas deles. Eu não posso escolher por eles. Mas que eles não olhem para mim e falem assim: eu não estou indo mais na igreja porque o meu pai é falso, porque meu pai fala uma coisa e faz outra, porque meu pai, ele fala lá que é muito bonzinho lá na igreja, mas ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não segue a Deus. Que eles possam tomar as decisões da vida deles. E eu falo para eles, desde que eles começaram a se entender, que eles comecem a ter as próprias experiências com Deus. O Senhor restaura essa geração.
Vamos orar? Pai, no nome de